Oi, oi! Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Nesse vídeo vou ensinar você a fazer uma massa muito prática e versátil, perfeito para bolo de andar, que eu vou ensinar para você aí nesse mini curso. Esse mini curso que você está vendo, esse vídeo está sendo postado hoje na sexta-feira e amanhã eu vou postar vídeo da montagem do bolo e no domingo eu vou postar decorando o bolo. Então convido vocês para assistirem todos os vídeos para não perder nada. Nessa primeira videoaula eu vou ensinar para vocês uma massa bem prática e muito versátil para trabalhar com bolo de naked cake, bolo de andar, bolo decorado e muito mais. Então, gente, é uma massa pão de ló à base de emulsificante, que é uma massa que tem uma rentabilidade muito boa, fica muito fofinha, muito gostosa. E vou tirar esse mito que emulsificante deixa gosto no bolo se utilizando na quantia ideal. Então, gente, para a gente iniciar eu vou estar utilizando aqui 600 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo é muito importante ser a farinha do tipo 1, que é aquela farinha um pouco mais clara, que vai dar um resultado melhor para o bolo. Depois a gente vai utilizar aqui 8 ovos. O ovo é bom que ele esteja de médio para grande. Se tiver muito pequeno, você pode pesar. Tem que ter aí em torno de 400 gramas de ovo. Deu as 400 gramas, está certinho. Aí, gente, eu tenho aqui também 200 ml de água. A água tem que estar em temperatura ambiente. É muito importante isso porque se a água estiver gelada ou quente, pode acontecer do seu bolo afundar no meio e tudo mais. Ainda mais porque o nosso bolo, geralmente, bolo de andar que eu vou ensinar para vocês, é um bolo mais alto. Então, se a massa não tem estrutura, ela vai murchar e não vai ficar tão legal. Então, a água tem que estar em temperatura ambiente. E depois aqui eu tenho açúcar. Açúcar eu coloquei nesses dois potinhos porque não cabia tudo em um e ia ficar muito cheio. Mas aqui tem 400 gramas de açúcar. E depois a gente vai utilizar também aqui aproximadamente umas 120 a 150 gramas de chocolate em pó. O chocolate em pó que eu estou utilizando é o 32% cacau, porém você utilize ou o 32 ou o 50. Depois eu vou utilizar aqui emulsificante, algumas pessoas conhecem como Volumex. E como eu falei, depois do emulsificante, aqui a gente tem aproximadamente 20 gramas de fermento. Esse é o fermento químico, tem que ser o fermento químico para ter um resultado melhor. E lembrando mais uma coisa, para quem quer saber, que o pessoal sempre me pergunta, se pode substituir a farinha de trigo sem fermento pela farinha com fermento e deixar o fermento. Eu não indico porque geralmente essas farinhas com fermento que vende no supermercado, a gente não sabe se é muito nova e tudo mais, então a função do fermento às vezes pode ficar um pouco mais lenta e acabar que o bolo não cresce tanto. Então é muito importante a gente utilizar a farinha sem fermento e colocar o fermento no final. E mais uma coisa também, essa receita que eu estou passando para vocês é um pão de ló de chocolate, porque a minha irmã queria o bolo de chocolate. Porém, se vocês quiserem, vocês podem substituir esse chocolate em pó por aproximadamente 1 colher de sopa de essência de baunilha. A essência de baunilha, se você não quiser também, pode substituir por essência de coco. A essência que você quiser dá para fazer o bolo. E mais uma coisa, aqui tem 120 gramas. E o que acontece? Aqui tem aproximadamente 600 gramas de farinha. Não precisa alterar nada a quantia de farinha para você fazer a massa branca, combinado? Então, gente, agora eu vou colocar tudo na batedeira, vou mostrando para vocês, para mim fazer tudo certinho para vocês acompanharem a receita. Então, pessoal, para a gente iniciar nossa preparação da nossa massa, é muito importante a gente colocar os ingredientes de forma correta. Porque se você coloca todos os ingredientes e bate na batedeira, pode acontecer da farinha não diluir de forma correta por causa da textura do ovo e tudo mais, e acabar ficando pelota de ovo, e isso é uma coisa que acaba ocasionando no cheiro de ovo do bolo. Então é muito importante a gente fazer esse processo que eu vou mostrar para vocês, de misturar primeiro o ovo, açúcar e a água, para depois colocar os ingredientes secos. Então vamos iniciar aí colocando primeiro o ovo. Aqui, ó, pessoal, é o ovo que eu falei para vocês, eu vou adicionar aqui dentro da batedeira. A gente coloca todos os ovos, não precisa separar clara de gema. É uma receita bem fácil e bem prática mesmo. Aqui tem as 200 ml de água que eu falei para vocês, pode colocar tudo junto também. E depois a gente vai colocar açúcar. Como eu falei, açúcar está em 2 potinhos porque era para ficar melhor, mas é 400 gramas de açúcar. Lembrando que esse vídeo, todos os ingredientes vai ficar na descrição bem bonitinho para vocês.
Então, gente, aqui já tem o ovo, a água e açúcar. E a gente vai vir com o próprio batedor da batedeira e dar uma leve misturadinha pra gente misturar e ficar homogêneo. Para depois a gente vir adicionando os outros ingredientes. Gente, aí como eu falei pra vocês aqui, eu já dei uma leve misturadinha com o ovo, a água e açúcar. E agora eu vou vir colocando os outros ingredientes. A gente vai vir aqui com a farinha de trigo e vem adicionando. Toda de uma vez também, não precisa peneirar porque a gente vai bater os 10 minutos na batedeira. Então não tem essa necessidade porque a farinha que eu utilizo também é de boa qualidade. Porém, se você comprar uma marca de farinha que você vê que está com muita pelotinha e tudo mais, aí eu aconselho que você pegue e dê uma peneirada para ficar melhor. Já vem com chocolate em pó também. Lembrando que se você for fazer a massa branca, aí você não coloca o chocolate em pó e coloca a baunilha no final. Porque se você coloca a baunilha agora, pode acontecer da baunilha evaporar por causa que ela é feita de álcool e ficar sem sabor. Então a baunilha você coloca no final. Então a gente vai dar uma leve misturadinha aqui, não precisa ficar 100% homogêneo também. Só para quando a gente colocar o emulsificante e quando for bater na batedeira não voar todos os ingredientes e tudo mais por causa da farinha e do chocolate. Então ó gente, já deu uma leve misturadinha, não está 100% homogêneo, mas a gente já pode vir adicionando o emulsificante. Aqui as 40 gramas, lembrando que é 40 gramas, 8 ovos e tudo mais, porque é uma receita grande. Aqui vai dar um bolo de 4 a 5 kg de bolo, que eu vou fazer no aro 25 e no aro 15. Então vamos colocar o emulsificante. Lembrando que o emulsificante, a marca que eu estou utilizando aqui, o Emustab da Selecta. E na minha opinião, acho que é uma das melhores marcas que tem. Porém, se você não achar essa marca no mercado, pode utilizar outras marcas também, desde que seja uma marca de qualidade. Então, gente, agora eu vou dar mais uma leve misturadinha e vou levar para a batedeira para bater por 10 minutos em velocidade máxima. Lembrando que eu não coloquei o fermento aqui agora, porque a gente não pode colocar o fermento aqui, porque senão ele já começa a agir na massa. A gente vai colocar no final. Então bora bater aí os 10 minutos.
agora eu bati a massa como eu mostrei pra vocês e vou colocar dentro da forma. Eu sei que essa massa pode assustar um pouco por 8 ovos, 40 gramas de emulsificante, mas é porque é uma receita bem grande que vai render um bolo aí de até 5 kg de bolo. Aqui eu vou estar utilizando o aro 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura, para ser a base de baixo do bolo. E esse aqui é o bolo 15 por 10 de altura. Esse vai pesar entre 1 kg e 1,5 kg de bolo. E esse ele pesa entre 3 a 4 kg de bolo. Aí, gente, eu forrei aqui o fundo com papel manteiga, como vocês podem reparar. E se você quiser, você pode untar a lateral. Ou passar só óleo, só margarina, o jeito que você achar melhor, ou nem tem necessidade também. Então, gente, aqui é a minha massa, depois de batida aos 10 minutos, como vocês viram. Ela fica nesse ponto mesmo, é o ponto certinho para ficar bom. Ela não pode ficar, vamos dizer assim, muito liguenta também, assim, muito firme. Porque também, se acontecer isso, é excesso de emulsificante, porém também não pode ficar muito líquida. Então vamos iniciar aí colocando na forma de 15 por 10, que a gente vai colocar até a metade da forma e depois a gente vai colocar o resto na outra forma. Aqui, ó, pessoal, tem metade da forma aqui preenchida e agora a gente vai colocar para assar. Então eu vou colocar agora na outra forma, que é a de 25 por 10 também. Pessoal, lembrando também que a marca de emulsificante influencia muito. Às vezes, se é uma marca um pouco mais fraca, o bolo pode render um pouquinho menos e tudo mais. Então, por isso que é muito importante a gente utilizar uma marca de qualidade. Lembrando que muita gente também que faz bolo alto e fala que o bolo não fica assa direito, de forma correta, é porque o bolo não necessariamente precisa ter 10 de altura na hora que a massa sair do forno. Porque depois que a gente coloca o recheio e tudo mais, ele dá uma altura a mais. Então não tem necessidade de necessariamente a massa ter 10 de altura. Porque se você coloca muita massa também, e numa temperatura de forno errada, pode acontecer de não assar de forma correta e acabar murchando o bolo. Então, gente, olhem para vocês verem que aqui eu tenho as duas formas até a metade. Agora eu vou levar para assar. Eu não vou falar o tempo exato para vocês para assar, porque pode variar muito de forno para forno. Da marca do seu forno, se seu forno é mais novo, mais antigo, tudo isso influencia. Bolo alto eu não posso falar para você exato, porque às vezes um é mais fraco, um é mais forte. Por exemplo, no meu vai 45 minutos, 50. No seu pode ser mais rápido ou pode ir até 1 hora e pouco. Então o que você vai fazer? Coloque o seu celular para despertar depois de uns 35 minutos. Dá uma olhadinha, se o bolo ainda não estiver firminho, deixa mais um pouco e você vai assim até o bolo estiver bem assadinho. Então é isso, gente. Aí depois eu mostro para vocês a massa depois de assado. Pessoal, esse é um dos bolos depois de assado. E lembrando que esse é um dos bolos. Foi 2 bolos, porém eu vou mostrar eles mais certinho para você amanhã. Então é muito importante que, se você assistiu esse vídeo, bora amanhã acompanhar também a continuação desse vídeo que vai sair amanhã, 3 horas da tarde. Então você não pode perder, já coloque aí no despertador do seu celular para você não perder, porque vai estar muito top também. Então esse é só um pedacinho do vídeo de amanhã que vocês vão acompanhar comigo, combinado? Então, gente, olhem que massa perfeita. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.